Bom pessoal, terceiro vídeo, não assista sem ter assistido os outros dois vídeos, tá certo? Agora nós vamos para os exercícios. Pessoal, vocês podem ir, até dar uma pausa aí no vídeo e peguem o livro didático de vocês, se vocês estiverem com ele aí na casa de vocês. Peguem ele na página 41. O que eu estou falando para vocês hoje, pessoal, é um assunto da página 50 até a página 58, tá certo? 50 até a 58. Só que tem aí nós estamos falando sobre a primeira lei de ohms e potência, certo? Primeira lei de ohms e potência. Nós não estamos falando aqui da segunda lei de ohms. A segunda lei de ohms vai ficar para a próxima semana, tá certo? Então peguem o livro de vocês na página 51, tá certo? Página 51. Vocês vão ver, pessoal, como agora na prática, como vai ser simples as questões, tá bom? Primeira questão, da página 51. Essa questão é uma questão resolvida, só para vocês entenderem. Um resistor apresenta essa curva característica. Tenho aqui a tensão, tenho aqui a amperagem, tá certo? Tensão, diferença de potencial, e tenho aqui a amperagem, né? Que é a corrente. Calcule sua resistência elétrica para U igual a 60 volts. Quer dizer, vamos lá, como é que se calcula a resistência elétrica? Como é a fórmula da primeira lei de ohms? Primeira lei de ohms é RUI, né? Se eu quero calcular a resistência elétrica, eu quero calcular quem? O R, né? Então o R, o R é igual ao U. O U está, eu estou eliminando o R, né? O U está sobre o I, então é divisão, tá certo? Começa a pirâmidezinha a ajudar a gente. Então, qual é a resistência? Ou seja, 60 volts. 60 volts é o U, né, pessoal? Atenção, 60. Quem é o I? O I é a amperagem, e é dada em amperagem. Quando é 60, pessoal? 60 aqui faz par ordenado com quem? 60 faz par ordenado aqui com o 3. Então o I é 3. Então 60 dividido por 3 é igual a 20. 20 o quê? 20 resistência dada em ohms, né? 20 ohms. Era necessário você usar só esse valor, você saber que ia ser 20? Não, você podia usar qualquer um outro. O 20 e 1. 20 dividido por 1, 20. 40 dividido por 2, 20. 60 dividido por 3, 20. 80 dividido por 4, 20. Esse aqui, pessoal, só em você olhar esse gráfico, você já vai dizer que ela é ômico, porque é uma reta, né? É uma reta, ele não tem curva, é uma reta linear, tá certo? Então, o valor da resistência no resistor ômico é sempre a mesma coisa, não muda. Isso aí seria a letra A. A letra B. Identifique se ele é ou não resistor ômico. A gente acabou de dizer, né, pessoal? Ele é ômico. Ele é ômico. Por que ele é ômico? Porque a resistência é o mesmo valor em todo o percurso. E aqui é uma reta. Só em ser uma reta, eu já sei que esse resistor é ômico. Tá certo? Letra C. Calcule a intensidade de corrente elétrica. O que é intensidade de corrente elétrica, pessoal? A corrente elétrica é quem, pessoal? A corrente elétrica é o I, né? Corrente elétrica é o I. Se eu quero calcular o I vai estar sobre quem? Se eu isolar o I,
vai sobrar quem agora? O U dividido pelo R. Então vai ser U dividido por R. U é a voltagem, né, dada em voltagem, e ele deu aqui, ó, 120V, ó, quer dizer, o U, né, 120V U. Então vamos lá, o aqui é a voltagem, 120. E quem é a resistência? Resistência está aqui, 20. Se você dividir 12 por 2, a intensidade vai dar o quê? A intensidade vai dar 6 amperes, porque o I é dado em amperes. Ela, lógico, você perceber isso aqui no gráfico, né? O 4, 5 ia ser quanto? 5 vezes 20 ia dar 100. 6 vezes 20, 120, né? Próximo, pessoal, essa daí também ainda se localiza, pessoal, aí na página 51. Só que isso aí é um exercício mesmo, ó. Só em olhar para o gráfico, eu já sei que isso aqui é um resistor não ôhmico, né? A resistência dele não vai ser igual, tá certo? Então, se eu dividir 3 por 1 é 3, 12 por 2 é 6. Então já sei que aí não vai ser ôhmico, né? O que é que ele pede aí na primeira questão, ó? Ou na letra A? Determine o valor da resistência para I, que é isso aqui, ó, 1 amperes, e para 2. Pessoal, eu vou fazer o triângulozinho aqui só para vocês irem aprender na fórmula, tá certo? Rui, o Rui, né? Resistência é a pirâmidezinha do Rui. Então, se eu quero a resistência, é U dividido por I, né? Então, quem é U, ou seja, a voltagem quando a amperagem é 1, quando a amperagem é 1, eu tenho como tensão, ó, quem é o par ordenado dele, o 3. Então, 3 dividido por 1 seria 3 ohms. E no segundo momento, quando ela é 2 amperes, ou seja, quando a corrente é 2 amperes, quem é que faz par ordenado aqui? O 12, né? Então, resistor ôhmico, 12 dividido por 2, 6. Resistor ôhmico, essa resistência teria sido igual, mas esse é um resistor não ôhmico, então ele tem a resistência diferente. Letra B, ó. Justifique por que esse resistor não é ôhmico. A gente acabou de dizer, né? Porque a resistência é diferente. E só em olhar, e aqui ser uma curva, eu já sei que ele também é não ôhmico, tá certo? Mas a resposta correta, pessoal, não sei dizer porque ele é curvo, não. A resposta correta é você dizer porque a resistência é diferente, tá certo? Letra C. Faça no caderno um gráfico para o resistor ôhmico, cuja corrente tem intensidade 2. Para a DTP de 12 volts. Como é que você ia fazer isso? Você ia fazer só isso aqui, pessoal. 12 volts, né? Volts. Ele é par ordenado de quem? Ele é par ordenado de 2 amperes. 2 amperes. Quem é a resistência, pessoal? Resistência é U dividido por I. Então, se você dividir 12 por 2, ia ser 6. Quer dizer, a resistência aqui ia ser 6. Ó. Então, quando for 3, se eu multiplicar 3 vezes 6, ia ser quanto? 18. Se fosse 1, se eu multiplicar 1 vezes 6, ia ser 6. Quer dizer, aqui ó, ia ser uma reta. E a cada momento que isso aqui aumentasse ou o outro lá, a resistência ia ser sempre 6 ohms. Ela não ia mudar, tá bom? Agora nós vamos para a potência, pessoal. Estamos encerrando aí. Como é que a gente calcula a potência? Uma lâmpada tem
agora aí vocês já estão, pessoal, na página, lá no livro didático de vocês já estão aí na página 58, tá certo? Página 58. Uma lâmpada tem as seguintes especificações técnicas: 100 watts para 127 volts. Calcule a intensidade de corrente elétrica que circula pelo filamento. Olha só, se eu estou tendo potência, se você está tendo potência, agora nós vamos para a segunda pirâmide. A pirâmide da potência. A pirâmide da potência é o PUI, né? O PUI, ou seja, aqui, ó, o que é que eu tenho? Ele quer que você calcule a corrente elétrica. Corrente elétrica é amperagem, né? É o I. Então, ó, se eu vou calcular o I, sobra P sobre o U, né? Então, potência sobre a tensão. Logo, quem é a potência? Potência é 100 e a voltagem, que é o U, o U em volts, a resistência, a potência em watts, né? Então, nós estamos trabalhando com potência. Então, eu vou dividir 100 por 127. Se eu dividir 100 por 127, dá exatamente, pessoal, 0,79 amperes, tá certo? Essa seria a corrente que circula aí, tá bom? Próximo exemplo, um exemplozinho gráfico. A curva característica de uma lâmpada foi obtida experimentalmente, é apresentada abaixo. Ó, eu tenho aqui a amperagem e tenho o U. Ó, você tem aqui a amperagem e a tensão, né? Porque a potência, pessoal, é a tensão vezes a corrente, tá certo? É a tensão vezes a corrente. Então é outra grandeza, né? Tá certo? Na primeira hipótese aqui, ou na primeira pergunta, o que é que ele faz aqui, ó? Supondo que essa lâmpada seja submetida à tensão. O que é tensão? Tensão é a ampere, ou a voltagem, desculpa. Tensão é a voltagem, é o V. Esse aqui, ó, tá certo? Esse valor aí. Esse aqui, ó. Tá certo? Qual é o valor aí? 130. Determine graficamente o valor da corrente elétrica. Corrente elétrica. Pessoal, não precisa nem fazer cálculo. Eu posso tirar isso aqui só do gráfico. Ó. Quem é o pó ordenado de 130 aqui? Ó? Quem é o pó ordenado de 130? Quem se ligar a ele aqui? Ó? 1,3. Certo? Então a resposta da A seria 1,3 amperes. Certo? Precisa nem fazer cálculo, né? Letra B. Calcule a potência elétrica nessa situação. Agora eu preciso, porque a potência é U vezes I, ou seja, a tensão vezes a corrente. Se a tensão é 130, você multiplicar o I é a corrente 1,3, você vai multiplicar 130 vezes 1,3, vai dar uma potência de 169 watts, tá certo? 169 watts. Letra C. Discuta o que ocorre com a potência dessa lâmpada se a tensão elétrica for aumentada gradativamente a partir de 130. Pessoal, a partir de 130 aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, nem aumenta e nem diminui. Ele nem vai para cima nem para baixo, ou seja, ele permaneceu constante. Então, quer dizer que a potência estabilizou, tá certo? Ó, a tensão elétrica continua aumentando, a amperagem também, mas a potência permaneceu a mesma. Foi isso que aconteceu, tá certo? Última questão. Um chuveiro elétrico é submetido a uma diferença de potencial a 220 volts. Ó, volts é o U. Faça, escreva e reescreva isso aqui no seu caderno para você não esquecer. Sendo percorrido por uma corrente elétrica, corrente é o I, que é a amperagem, dada em amperagem, né?
dada em amperagem. A resistência elétrica do chuveiro é, pessoal, aqui é resistência. Ele tá falando aqui em resistência, né? Então, se ele tá falando aqui em resistência, ó, resistência é o RUI. Resistência é o RUI. RUI, ó, se eu quero a resistência é U dividido por I. U dividido por I. Quem é o U? O U é em volts, né? Volts. E aqui eu tenho quanto? 220 volts. 220 volts. Vai ser dividido por I, que é a amperagem. A amperagem é quanto? É 10. Então você vai dividir 220 por 10, corta o zero, fica 22. Estão vendo, pessoal, como é fácil os cálculos disso aqui? Teoricamente é um pouco complicado, né? Pessoal, próximo vídeo e o último quarto vídeo, só questões do Enem, tá certo?